Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Bom, hoje a gente está, ao vivo pelo YouTube também, né? Então, um abraço aí a todos que vão acompanhar a gente pelo YouTube. Então, vamos lá, pessoal, né? Dando sequência, né? A nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai entrar em circuitos elétricos, né? Então, especificamente, vamos trabalhar a associação de resistores em série, tá? Então, deixa eu colocar para apresentar aqui. Bom, então tá aí. Então, ó, especificamente hoje, nós vamos falar sobre associação em série de resistores, tá? Lá na apostila, né, na apostila 3, está lá na página 137, tá? Mas antes, né, da gente começar propriamente dito nessa parte aí da associação em série, ficaram dois exercícios da aula passada para a gente corrigir. Então, deixa eu corrigir esses exercícios primeiro, tá? Aí depois a gente dá a sequência aí no conteúdo. Então, vamos lá. Então, dois exercícios da aula 25, né? Então, olha só. Com a necessidade cada vez maior de economizarmos energia elétrica, faz-se necessário a compra de eletrodomésticos cada vez mais eficientes. Por exemplo, podemos trocar nossas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, que apresentam eficiência energética maior. Pensando assim, o senhor Paulo resolveu mudar as 8 lâmpadas de sua casa pelo modelo mais econômico. Cada lâmpada nova apresentava em sua embalagem a seguinte descrição: 120 volts, 10 watts. Bom, em média, as 8 lâmpadas ficam ligadas durante 2 horas por dia, cada uma. Considerando que um mês tem 30 dias, tá? A alternativa correta, que representa o gasto em reais com a utilização dessas novas lâmpadas, ele pede para considerar o preço do quilowatt-hora na casa do seu Paulo, né, como sendo de 50 centavos. Então, vamos lá, né? O que ele forneceu para a gente aí? Primeiro, né, eu tenho que olhar aqui a descrição da lâmpada. Então, eu tenho aqui 120 volts, né? Ou seja, é a voltagem dessa lâmpada, então tem que ligar ela numa DDP de 120 volts e ela vai dissipar aí uma potência de 10 watts. Então, a potência dessa lâmpada é uma potência de 10 watts, né? Cada lâmpada. São 8 lâmpadas que ele vai trocar, né? E elas ficam ligadas durante 2 horas por dia. Então, vamos lembrar aí, né, que energia é potência vezes tempo. Então, ó, eu vou ter uma potência total aí. Cada lâmpada tem 10 watts de potência, então são 8 lâmpadas. Então, 8 vezes 10, então aqui vai estar a potência, né? O tempo, elas ficam ligadas 2 horas por dia, e ele quer o consumo disso aí em 30 dias. Então, multiplicando isso aqui por 30. Então, a energia consumida, né? Eu vou ter aí, né? 8 vezes 10, né? Vezes 2 vezes 30, né? Vamos ver quanto que vai dar isso aí. Vai me dar aí uma potência, uma energia consumida de 4.800 watt-hora, né? Estou trabalhando com a potência em watt e o tempo aqui em hora. Bom, só que ele me deu o preço do quilowatt-hora. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir isso aqui por 1.000 para passar para quilowatt-hora. Então, eu vou ter uma energia consumida aí
né, no mês de 4,8 quilowatt-hora. Então, qual que vai ser o custo, né? Ou o gasto aí com essas lâmpadas, né? Então, eu vou pegar o preço do quilowatt-hora, a quantidade de quilowatt-hora, que é 4,8, e multiplicar pelo preço do quilowatt-hora que ele pede para considerar como sendo 0,5. Então, isso aí vai gerar um custo para o senhor Paulo de R$ 2,40, que é a letra D. Tranquilo aí? Beleza, né? Então vamos fazer mais um aí, para a gente encerrar essa parte. Esse exercício, né? É o exercício 6 que está lá na apostila 3. Ó, desculpa, né? Ele era o exercício 6 na aula, né? É o exercício 15 da apostila 3, né? Que está lá na página 134. Então, aqui é o seguinte: para economizar dinheiro com sua conta de luz, você deve aprender a calcular o consumo de energia elétrica de sua casa, que é fornecido em sua conta na unidade quilowatt-hora. Considere que seus aparelhos domésticos são os indicados na tabela abaixo, juntamente com sua respectiva potência e uma estimativa de seu tempo de uso. Considerando que o preço do quilowatt-hora é de 50 centavos, seu gasto com a conta após um mês, né, ou seja, 30 dias, será de. Então, ó, o que ele me deu aqui nessa tabela? Um chuveiro, um ferro de passar e uma geladeira, né? Então, o chuveiro ele tem uma potência de 2.000 watts e fica ligado 20 minutos por dia. O ferro de passar, 4.000 watts e fica ligado 4,5 horas por mês. E a geladeira, 200 watts, fica ligado 24 horas por dia. Então, perceba o seguinte, gente, o tempo de uso aqui, ó, né? No chuveiro, ele está falando que é 20 minutos por dia. No ferro de passar, ele já está te dando o valor por mês, que é 4,5 horas. E na geladeira, né, 24 horas por dia. Então, aqui está em minutos, aqui está em hora, né, minutos por dia, hora por dia, e aqui já está em horas por mês. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu já vou calcular aqui, né, lembrando que a energia, né, é potência vezes tempo. Então, eu já vou calcular a energia aqui diretamente de cada um, multiplicando a potência pelo tempo no mês, tá? Então, ó, vamos aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó. Tá? Quanto que seria a energia consumida pelo chuveiro aqui? Então, ó, a potência dele é 2.000 watts, tá? Então, vou colocar aqui na frente, ó, 2.000, tá? Bom, aí, cuidado com o tempo. Aqui está em minutos, eu tenho que trabalhar em hora. Então, para passar de minuto para hora, eu divido por 60. Então, 20 sobre 60. Isso em um dia. No final de 30 dias, quanto que eu vou ter aqui? Então, multiplicando isso aqui, ó, né? 20 com 60, eu posso simplificar aqui, vai dar um terço, né? E aí, 30 dividido por 3, né? Vai dar 10. Então, multiplicando isso aqui, vai dar 20.000 watt-hora. Isso no mês. Agora, o ferro de passar já está em um mês. Então, aqui eu não preciso multiplicar por 30, porque já está 4,5 horas por mês. Então, eu vou pegar só a potência, que é 4.000, tá? E multiplicar pelo tempo, que é 4,5. Então, isso aqui vai dar 18.000 watt-hora. E aqui embaixo, né, vai ficar 200, que é a potência, 24, e aqui eu tenho que multiplicar por 30, que está por dia, né? Então, isso aí vai ficar 200, né, vezes 24, vezes 30,
isso vai dar 144.000 watt-hora. Então, a energia total consumida aqui vai ser a soma disso aí. Vai ser 20.000 mais 18.000 mais 144.000, né? Então, isso aqui vai dar, somando isso aí, vamos fazer essa soma aqui, né? Espera aí que eu tenho um erro aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Que é 18, né? 18.000. Então, vai dar 38 mais 144, 182.000 watt-hora. Passando para quilowatt, divide por 1.000, né? Vai dar 182 quilowatt-hora, né? Então, o gasto aí, eu vou pegar agora a quantidade de quilowatt-hora, que é 182, e vou multiplicar pelo preço do quilowatt-hora, que é 50 centavos. Então, isso vai me dar um gasto de R$ 91, que é a letra D. Beleza? Nossa, vocês estão afiadinhos aí, hein? Todo mundo colocou a resposta aí, um monte de gente colocou, letra D, show de bola. Gostei de ver. Tranquilo, pessoal? Podemos passar, então, para a associação de resistores? Então, vamos lá. Então, olha só. O seguinte, né? Às vezes você tem na sua casa, né? Lá na sua residência, por exemplo, você tem lá ligado ao mesmo tempo, né? Várias lâmpadas, né? Às vezes tem uma pessoa tomando banho, às vezes tem uma pessoa lá passando roupa, às vezes tem uma pessoa, por exemplo, com um liquidificador ligado. Então, você tem ali vários dispositivos elétricos, né? Sendo, né? Em funcionamento, sendo percorrido ali por corrente elétrica em funcionamento. Então, esse conjunto de dispositivos, né? A gente chama de circuito elétrico. Então, né, o que é um circuito elétrico? É um conjunto de caminhos que permite a passagem da corrente elétrica, no qual aparecem dispositivos elétricos ligados a um gerador, a uma fonte de tensão. Então, você tem lá, às vezes, um chuveiro, uma lâmpada, um ferro de passar ligado, tudo isso está ligado a uma fonte de tensão, formando ali um circuito elétrico. Então, todo circuito elétrico ele é composto por uma fonte de tensão, né, que pode ser uma tomada, uma bateria, uma pilha, né, uma associação de várias pilhas, né, ou qualquer outra fonte, né, onde vai haver lá uma diferença de potencial elétrico, uma voltagem, uma tensão elétrica. O segundo elemento de um circuito é uma carga que irá consumir energia elétrica. Então, por exemplo, você tem um chuveiro ligado a uma fonte de tensão, né? O chuveiro é a carga que está consumindo aquela energia elétrica. Ah, você tem lá um liquidificador ligado na fonte de tensão. O liquidificador é uma carga que está lá, né, ligado, sendo alimentado por uma corrente elétrica. Tá? Bom, então essa carga, como disse, né, pode ser uma lâmpada, pode ser um resistor, pode ser um motor, né, e você tem que ter também os condutores elétricos, que são os cabos elétricos que conduzem essa corrente entre a fonte e a carga. Então, por exemplo, aqui a gente tem um esqueminha, ó. Tem uma lâmpada, né, uma fonte de tensão aqui, um interruptor, você ligou o interruptor, fechou o circuito, a corrente elétrica começa a percorrer aqui, passando pela lâmpada, vai acender essa lâmpada. Aqui eu tenho uma lâmpada e tenho um motor, né? Aqui a gente tem dois dispositivos, um amperímetro e um voltímetro, que são dispositivos utilizados para o amperímetro para medir corrente e o voltímetro para medir tensão. Então, isso forma um circuito elétrico. E num circuito elétrico, gente, a gente pode ter lá um conjunto de resistores. Então, esse conjunto de resistores a gente chama de
a associação de resistores. Então, tem 3 maneiras a gente associar o resistor, tá? A gente pode associar os resistores em série, a gente pode associar os resistores em paralelo, e a gente pode ter uma associação mista, que é resistores associados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Então, na aula de hoje, especificamente, nós vamos ver a associação em série. Na próxima aula, a gente vê a associação em paralelo, tá? Então, vamos lá. Tá? Seguindo aí. O que é uma associação em série de resistores, tá? A principal característica da associação em série é a seguinte, que você vai ligar os resistores, tá? Um após o outro, de forma que você tenha um único caminho possível para a corrente passar. Então, ó, vamos imaginar aqui, eu tenho o polo positivo, aqui o polo negativo de uma bateria, né? Lembrando do sentido convencional da corrente elétrica. Então, é como se eu tivesse aqui as cargas, né, se movimentando aqui de forma ordenada, formando, né, a corrente elétrica percorrendo esses resistores. Então, só existe um caminho para a corrente passar. A mesma corrente que passa nessa lâmpada, passa nessa lâmpada, passa por essa lâmpada. Isso quer dizer o quê? Que todos os resistores vão ser percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica. A corrente elétrica é a mesma, tá? Um exemplo prático de associação em série de resistores são as lâmpadazinhas de pisca-pisca, né? Geralmente você vai ter lá, cada fio desse aqui corresponde a uma associação em série de lâmpadas, tá? De resistores. Então, né, esses resistores são ligados um após o outro, de forma que eu tenha um único caminho para a corrente passar. Então, vamos lá para as características principais de uma associação em série de resistores, tá? Então, olha só, primeira coisa, né, é relativo à corrente elétrica. Como eu só tenho um caminho para a corrente passar, então vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho 3 resistores, ó, um resistor de resistência R1, um resistor de resistência R2, um resistor de resistência R3. E eles são percorridos aqui por corrente elétrica. Então, eu chamei de 1 a corrente que passa em R1, e 2 a corrente que passa em R2, e 3 a corrente que passa em R3. E liguei esses resistores a uma fonte de tensão. Então, apliquei lá uma diferença de potencial lá. Cada resistor desse aqui vai estar submetido a uma diferença de potencial. Então, eu vou ter o 1 nos terminais de R1, o 2 nos terminais de R2 e o 3 nos terminais de R3. Então, vamos lá. Ó. Corrente elétrica é a mesma. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual ao I total. Ou seja, se a corrente total no circuito for 1 ampere, por exemplo, 1 ampere em R1, 1 ampere em R2, 1 ampere em R3. A corrente é sempre a mesma. Por quê? Porque eu só tenho um caminho para a corrente passar. Ela não se divide. Então, né, eu vou ter a mesma corrente passando aqui. Então, a primeira característica importante de uma associação em série de resistores. Bom, letra B. Ó, aqui nas características. Cada resistor fica submetido a uma DDP, que depende da resistência de cada um. Então, eu vou ter uma DDP nos terminais de R1, uma nos terminais de R2 e uma nos terminais de R3. Essa associação provoca aqui uma divisão de tensão, tá? A DDP, ela é dividida entre os resistores, tá? Igualmente? Não, depende. Se os resistores forem iguais, igualmente. Então, vou imaginar o seguinte, se eu tiver aqui 3 resistores iguais e aplico aqui 120 volts, eu vou ter 40, 40 e 40. Agora, se os resistores forem diferentes, aí não. Como a corrente é a mesma, e lembrando da primeira lei de Ohm, que U é igual a RI, o resistor de maior resistência vai estar submetido a maior fonte de tensão. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. E, né, agora, quando eu faço, né, essa divisão de tensão aqui, se eu somar DDP em R1, em R2 e em R3, ela tem que dar DDP total. Então, a DDP total é a soma das DDPs em cada resistor. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Então, corrente é a mesma. Tá? Cada resistor vai ter a sua DDP, de forma que, se eu somar a DDP dos 3, vai dar a DDP total do circuito. Tá? Bom,
Aí, quando eu coloco esses 3 resistores juntos, pessoal, ao mesmo tempo, isso aqui vai me dar uma resistência total, que é o que a gente chama de resistência equivalente da associação. O que é a resistência equivalente? É como se eu pudesse substituir esses 3 resistores por um único resistor e ele pudesse desempenhar a mesma função. Então, no caso de uma associação em série, para eu calcular a resistência equivalente, basta eu somar as resistências de cada resistor. Então, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3, tá? De forma que pela primeira lei de Ohm aqui, por exemplo, eu consigo calcular a corrente total usando o quê? A DDP total e a resistência equivalente. Então, eu vou fazer um exercício aqui para a gente entender melhor, né, essa questão desses cálculos numéricos aí, de corrente, resistência e DDP. E depois a gente vai fazer algumas análises aí relacionadas à associação em série de resistores, tá? Tudo bem? Posso fazer um exercício, então? Que aí deve ficar mais fácil vocês compreenderem essa questão aí, tá? Então, vamos lá, olha só. Então, o seguinte, olha aqui. Na figura a seguir, R1 é igual a 2 ohms, R2 é igual a 3 ohms e R3 é igual a 5 ohms. Então, tem aqui 3 resistores. Um de resistência 2, um de resistência 3 e outro de resistência 5. Sabendo que a DDP entre os pontos A e B é 20 volts. Então, a DDP total do circuito é 20 volts. Tá? Determine, letra A resistência equivalente da associação. Então, ó, a resistência equivalente numa associação em série, basta eu fazer o quê? Somar R1 com R2 com R3. Então, a resistência equivalente vai ser 2 mais 3 mais 5. Então, 2 mais 3 mais 5 vai me dar uma resistência equivalente de 10 ohms. Ou seja, esses 3 resistores associados em série, eu vou ter nesse circuito uma resistência total de 10 ohms. Beleza até aí? No cálculo da resistência equivalente? Tá? Bom, agora vamos para calcular a corrente em cada resistor. Tá? Aí o seguinte, como que eu vou fazer para calcular a corrente em cada resistor se eu não tenho o valor das DDPs em cada resistor? Beleza, eu não tenho o valor da DDP em cada resistor, mas eu tenho a DDP total. E acabei de calcular a resistência equivalente, que é a resistência total do circuito. Então, eu posso utilizar aqui a primeira lei de Ohm, U igual a RI, para calcular a corrente total do circuito. Então, ó, a DDP, ele diz que é 20 volts, a resistência equivalente eu acabei de calcular, que é 10, né? Então, o I, passando o R dividindo aqui para o outro lado, vai ser U sobre R, ou seja, 20 sobre 10. Então, eu vou ter uma corrente total de 2 amperes, tá? Então, né, como a associação em série, a corrente é a mesma em cada resistor, que é a própria corrente total, então, se eu calculei a corrente total de 2 amperes, o I1, o I2 e o I3 também vale 2 amperes, que é a corrente total. Então, com isso, eu consigo determinar o quê? A corrente elétrica em cada resistor. Beleza? A letra B? Bom, aí, na letra C, ele pede para você calcular a DDP nos terminais de cada resistor. Aí você vai fazer de novo, tá? Vai aplicar de novo a primeira lei de Ohm. Agora, para cada resistor, tá? Então, ó, eu vou ter aqui, né? O 1 vai ser R1 vezes I1. O 2 vai ser R2 vezes I2. E o 3 vai ser R3 vezes I3. Beleza? Então, ó, substituindo aqui, o R1 é 2, tá? A corrente total, acabei de calcular aqui, que é a corrente I1 também, vale 2. Então, 2 vezes 2, 4 volts. A resistência R2 vale 3, 3 vezes 2, 6 volts. E a resistência R3 vale 5, 5 vezes 2, 10 volts. De forma que, se eu somar isso aqui, ó, 4 com 6 com 10, tem que dar DDP total. Então, ó, 4 mais 6, 10, mais 10, 20.
Então, ficou aqui, ó, né? Dividido dessa forma. O maior resistor, né, a maior resistência, 5 ohms, ficou submetido à maior fonte de tensão, a maior DDP. E a menor resistência ficou submetido à menor DDP. Entendido, pessoal? Belezinha? Bom, então, vamos fazer o seguinte aqui agora, tá? Eu vou, eu vou fazer aqui, vou explicar uma análise no circuito utilizando um exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ó, que é o exercício do Colune, tá? Então, prestem bastante atenção aqui, tá? Ó, o circuito a seguir foi construído numa aula de ciências. Nele tem-se a representação da associação de 3 lâmpadas, L1, L2 e L3. As lâmpadas são resistores que brilham quando atravessados por corrente elétrica, ao serem ligados a uma bateria que funciona como fonte de energia. Os fios A, B, C e D, que conectam as lâmpadas à fonte, são condutores ideais e não dissipam energia. Os estudantes observaram o circuito construído conforme a figura acima e constataram que as lâmpadas brilhavam. Então, beleza. Liguei o circuito aqui, eu tenho 3 lâmpadas L2, L3, L1, L2, L3 funcionando normalmente, brilhando, tá? Bom, ao explicar o funcionamento do circuito, afirmaram, tá? Então, você tem aí 4 estudantes, cada um vai fazer uma afirmação, tá? A Aline diz o seguinte: as lâmpadas estão ligadas em série. A Márcia diz: se a lâmpada L1 queimar, as lâmpadas L2 e L3 continuam acesas. O Diego disse: ligando os fios B e C por um fio condutor, a lâmpada 2 apagará. E o Samuel: se a lâmpada 3, L3 queimar, nenhuma lâmpada acenderá. E aí, né? Após as discussões, né, e explicações a respeito do funcionamento do circuito apresentado, concluiu-se que estão corretas as afirmações feitas por Aline, Diego e Samuel, Aline, Márcia e Samuel, Márcia, Diego e Samuel, Aline, Márcia e Diego. Tá? O que vocês marcariam aí? Primeiro eu quero a opinião de vocês, tá? E depois eu vou explicar isso aí, tá? O que vocês marcariam? O Ian falou que é a letra A. O Henrique também. Vamos fazer a análise, então? Vamos lá. Então, olha só. Presta bastante atenção agora. Seguinte, corrente elétrica, gente, ela precisa, né, de um caminho fechado para ela percorrer um determinado circuito. Então, entre o polo positivo e o polo negativo, eu não posso ter nenhuma interrupção, tá? Senão a corrente não vai percorrer o circuito, tá? Os elétrons não se movimentam. Então, eu tenho que ter um caminho fechado, né? Então, olhando para o circuito aqui, a gente percebe que só existe um caminho para a corrente passar, né? Então, sentido convencional é saindo do polo positivo, vindo para o polo negativo. Então, seria esse caminho aqui no sentido convencional. Então, né, só tem um caminho. Então, isso caracteriza uma associação em série. Então, a Aline diz que as lâmpadas estão ligadas em série. Então, o que a Aline falou é verdade. Tá? Então, ela está certíssima. É verdade. Aí a Márcia veio e disse o seguinte: se a lâmpada L1 queimar, as lâmpadas L2 e L3 continuam acesas. Então, vem aqui, queimou a lâmpada. Queimar a lâmpada, gente, é romper o circuito. Então, rompeu aqui. Só existe um caminho para a corrente passar.
tá? Só existe um caminho para a corrente passar. Então, se essa lâmpada queimar, tá? As outras duas vão apagar. Por quê? Porque não vai passar mais corrente. Tá? Então, não importa qual lâmpada que queime. Se você tiver lá uma associação com 100 lâmpadas em série, tá? A 10ª lâmpada, por exemplo, queimou. Tá? O que está antes e o que está depois vai apagar. Tá? Por quê? Porque não existe um caminho para a corrente passar. Aí você vai falar assim, professor, mas olha só, L1 queimou, mas a corrente já passou em L3 e L2. Não, tá? Porque corrente elétrica, vamos lembrar, é um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. Então, aqui, ó, vamos imaginar que aqui tivesse um interruptor, tá? Aí tá cheio de elétron aqui, ó. Tudo marcadinho aqui, os pontinhos aqui são tudo elétrons, ó. Tá? Então tá aqui, todos elétrons. Aí você foi e ligou o interruptor. Você ligou o interruptor, aplicou uma diferença de potencial, esses elétrons começam a se movimentar aqui de forma ordenada, um atrás do outro. A partir do momento que rompeu um circuito, um pedaço aqui, esse elétron para, o outro para todo mundo instantaneamente. Então, não importa se uma lâmpada queimar numa associação em série, todas as outras lâmpadas vão apagar. Não vão queimar, não, vão apagar. Aí, se você trocar a lâmpada que está queimada, elas voltam a acender normalmente. Então, a massa diz o seguinte, se a lâmpada L1 queimar, as lâmpadas L2 e L3 continuam acesas. Isso é falso, tá? Elas vão apagar, tá? Bom, aí o Diego diz o seguinte, ligando os fios B e C por um fio condutor, a lâmpada L2 vai apagar. Então, o que é isso? Ó, ele pegou aqui e fez o seguinte. Pegou um fio aqui e fez isso aqui. Ó, ligou o fio B e C por um fio condutor. Tá? Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Ó, Vamos lembrar aqui o seguinte. Ó, aqui existe uma resistência, que é a lâmpada, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou ligando os terminais de um resistor por um fio condutor, onde a resistência é muito pequenininha, praticamente desprezível, tá? Então, é como se eu estivesse abrindo um outro caminho aqui, ó. Um caminho com resistência e um caminho sem resistência, tá? Então, o que essas cargas elétricas vão fazer? Ao invés de ela ir para o caminho mais difícil, elas vão para o caminho mais fácil. Então, elas vão passar aqui por cima, ó, e não vão passar na lâmpada. Então, a lâmpada 2, ela vai apagar. Então, o que o Diego falou é verdade. A lâmpada L2, ela vai apagar. Beleza, isso aqui é verdade. Aí, né, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse nome aqui, ó, se dá quando você pega um fio condutor e liga aos terminais de uma lâmpada aqui, tá? Ou seja, você está igualando esses potenciais aqui. Então, você está criando aqui um caminho mais curto, um circuito curto, que é o que a gente chama de curto-circuito. Então, isso aqui é um curto-circuito. Curto-circuito é você pegar dois potenciais e ligar eles por um fio condutor. Se você pegar um pedaço de fio e enfiar nos dois terminais da tomada residencial, na mesma hora vai dar um curto na sua casa. Por quê? Porque ali, né, você tem uma associação em paralelo, a gente vai ver na próxima aula. Aí a corrente vai passar toda pelo fio de curto. Então, vai aumentar muito a corrente, vai provocar um aquecimento e vai pegar fogo. Tá? Numa associação em série não tem muito problema. Por quê? Porque existem outras duas resistências aqui para poder contribuir, tá, na diminuição da corrente elétrica, não permitir que a corrente eleve muito. Mas isso aqui que está sendo feito, ligar os terminais de duas lâmpadas por um fio, é o que a gente chama de curto-circuito. Tá? Bom, aí daqui a pouco a gente vai ver um exercício, né, onde vai perguntar o que vai acontecer com essas duas lâmpadas aqui, ó. Eu já vou dar uma dica aí para vocês. Vou fazer uma pergunta, vocês vão pensando aí, vocês vão responder lá no outro exercício. Quando eu faço isso aqui, a lâmpada L2 apaga, beleza. Só que o L1 e o L3 continuam assim, porque continua tendo um caminho para a corrente passar. Aí eu quero saber o seguinte, o que vai acontecer com o brilho dessas lâmpadas?
se vai aumentar, se vai continuar a mesma coisa ou se vai diminuir. Beleza? Vai pensando nisso aí, que daqui a pouco tem um exercício que é onde a gente vai aplicar isso aí. Então, apliquei lá um curto-circuito, tá? A lâmpada L2 apagou, L1, L3 continua acesa, agora eu quero saber em relação ao brilho delas, tá? Bom, beleza. Então, já cheguei à conclusão que o Diego também está certo. Aí vem o Samuel. Se a lâmpada L3 queimar, nenhuma lâmpada acenderá. Perfeito. Queimou a lâmpada L3, né? As outras duas vão apagar também, porque é uma associação em série, só existe um caminho para a corrente passar. Então, é verdade. Tá? Então, ó, após discussões e explicações a respeito do funcionamento do circuito apresentado, conclui-se que estão corretas as afirmações feitas por Aline, Diego e Samuel. Letra A. E aí, beleza? Então vamos lá. Agora, vou pular esse aqui, depois eu volto. Vou pular esse também, e vou para esse aqui, ó. Tá? Então, ó, duas lâmpadas iguais de 12 volts, cada uma estão ligadas a uma bateria de 12 volts, como mostra a figura a seguir. Estando o interruptor C aberto, as lâmpadas acendem com intensidades iguais. Então, ó, o interruptor aqui está aberto, né? Então, eu tenho um caminho único fechado aqui, ó, para a corrente passar. Então, essas duas lâmpadas estão em série, A e B, tá? Bom, aí, de repente, eu venho aqui e fecho esse interruptor, que é a mesma coisa que foi feito lá naquele circuito com a lâmpada L2. Ligar os terminais de uma lâmpada por um fio condutor, sem resistência, ou com resistência muito pequenininha. Tá? Então, né, o que, que vai acontecer, né, com a lâmpada A e com a lâmpada B? Então, na letra A fala, A apaga e B brilha mais intensamente. Letra B, A apaga e B mantém o brilho. Letra C, A apaga e B apaga. Letra D, B apaga e A brilha mais intensamente. E na letra E, B apaga e A mantém o brilho. O que, que vocês marcariam aí? Pensando naquela situação que eu falei lá sobre o que, que ia acontecer com o brilho das lâmpadas L1 e L3 quando eu fazia um curto-circuito na lâmpada L2, igual está lá naquele exercício 1 lá. Bom, então vamos analisar? Olha só, presta atenção, hein? Então, ó, aqui eu tenho uma associação em série, elas estão, né, funcionando normalmente aqui, tá? As duas lâmpadas acesas. Eu venho aqui e fechei o circuito aqui, ó. Então, o circuito está fechado aqui. Então, agora, ó, lembrando aqui, eu tenho um caminho com resistência, né? Eu tenho um caminho com resistência aqui. E um caminho aqui que não tem resistência, um fio condutor. Então, o que vai acontecer com a corrente? Ela vem toda aqui por esse fio C, ó. Então, na lâmpada A não passa mais corrente. Então, eu já sei que a lâmpada A vai apagar. Então, já sei que ela apaga, tá? Bom, aí a lâmpada B. Ó, a corrente continua passando na letra B, pessoal, né? Porque eu continuo tendo aqui um caminho fechado para a corrente passar. Ela não passa mais em A, mas ela passa aqui por baixo, depois passa na letra B, na lâmpada B. Então, eu sei que a lâmpada B ela vai continuar acesa, tá? Então, ó, eu posso descartar aqui o quê? Posso descartar a letra E, que fala que a B apaga. Posso descartar a letra D, que fala que B apaga. E posso descartar a letra C, que fala que B apaga. Aí a minha dúvida vai ficar aqui agora, né? A apaga e B brilha mais intensamente,
ou A apaga e B mantém o brilho? Vamos lembrar sempre o seguinte, tá? Olha para cá, ó. Corrente é DDP pela resistência equivalente. Corrente total no circuito, que é a corrente que passa nas duas lâmpadas. Então, antes de queimar, tá? A corrente é U dividido por RA mais RB, tá? Eu tenho as duas lâmpadas funcionando. Então, a resistência equivalente é a soma das duas. Depois de queimar, não, desculpa, né? Depois de fechar a chave C. Então, antes de fechar a chave C, depois de fechar a chave C. Aí a corrente passa a ser U dividido por RB, não tem mais o RA. Então, vamos chamar isso aqui de o antes, vai ser o I1, e o I2 vai ser o I depois. Então, eu te pergunto, aonde que a intensidade da corrente é maior? Antes ou depois? Quem é maior, o I1 ou o I2? Concorda que o denominador RA mais RB, ele é maior do que o denominador RB, né? Então, né, eu posso afirmar que o I2 é maior que o I1, né? Então, se o I2 é maior que o I1, então I2 é maior que I1, a corrente vai aumentar na lâmpada B quando eu fecho a chave C. Então, o que vai acontecer com a lâmpada B? Vai brilhar mais intensamente. Então, A apaga e B brilha mais intensamente. Então, ó, associação em série. Queimou uma lâmpada, todas as outras apagam, independente de qual lâmpada. Foi feito curto-circuito em uma lâmpada, as outras continuam acesas e vão aumentar o brilho. Beleza? Entendido? Isso aí? Então, a resposta, letra A. Então, vamos voltando aqui. Fazer esse aqui agora, ó. Considere os valores indicados no esquema a seguir, que representa uma associação de resistores. O resistor equivalente dessa associação em ohms vale. Então, aqui, gente, tem várias maneiras de a gente fazer isso aí. Ele deu a corrente em cada resistor, né? Porque a corrente total aqui, 0,4 amperes, é a mesma corrente que passa em R1, em R2 e R3. Então, eu posso, por exemplo, aplicar a primeira lei de Ohm e calcular o valor de R1, calcular o valor de R2, calcular o valor de R3, já que ele me deu a DDP em cada um. E com isso, depois eu calculo a resistência equivalente. Mas eu, né, entendo que é mais fácil você calcular primeiro a DDP total, que ela é o 1 mais o 2 mais o 3. Então, a DDP total do circuito ela é 7 mais 5 mais 8, que vai dar 20 volts, né? Aí depois você faz o total é a resistência equivalente vezes a corrente total. Então, 20 é igual a R equivalente vezes 0,4, que é a corrente total. Então, a resistência equivalente vai ser 20
dividido por 0,4. Isso vai dar uma resistência equivalente de 50 ohms, que é a letra E. Beleza? Bom, então vamos lá. Voltando aqui, então, ó, no exercício 2. Num circuito elétrico, dois resistores cujas resistências são R1 e R2, com R1 maior que R2, estão ligados em série. Chamando de 1 e 2 as correntes que os atravessam e de V1 e V2 as tensões que são submetidos, respectivamente, pode-se afirmar que então, a corrente é a mesma, né, porque é uma associação em série, então I1 é igual a I2, e a DDP é maior no maior resistor, no resistor de maior resistência. Então, se R1 é maior que R2, o V1 vai ser maior que o V2, tá? Então, a resposta correta é a letra B, I1 igual a 2 e V1 maior que V2. E o último exercício que ficou aí é o exercício 4. Em alguns conjuntos de lâmpadas usados para enfeitar a árvore de Natal, as lâmpadas estão ligadas em série. Se um desses conjuntos estiver em funcionamento e uma das lâmpadas queimar, tá? As demais continuam acesas, as demais se apagam. Se for a quinta lâmpada se queimar, apenas as 4 primeiras permanecem acesas. Se for a quinta lâmpada se queimar, as 4 primeiras lâmpadas se apagam e as demais permanecem acesas. Então, a resposta correta, as demais lâmpadas se apagam, né? Queimou uma lâmpada, não importa qual lâmpada que é, todas as outras irão apagar. Então, resposta correta, letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos encerrar então? Então, uma boa noite a todos, uma boa semana.